e a ideia aqui é entender um pouco como vocês, enquanto lideranças, estão se organizando para continuarem nesse ritmo de crescimento ao longo dos próximos anos. E, para começar, para dar o início, aqui, Ricardo, com você, eu queria que, assim, rapidamente os senhores, na verdade, apresentassem em poucas palavras, poucos minutos, as empresas de vocês, para que a plateia possa conhecer, e, a posteriori, a gente segue aqui o rito das perguntas para trazer as informações. Por favor, Ricardo, o que é o Grupo Energisa? Bom, primeiramente, bom dia a todos e a todas. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar aqui os presentes e também os meus colegas aqui panelistas, Pedro, Giancarlo e o Enzo. Enorme prazer, enorme satisfação estar aqui fazendo parte desse evento, organizado aqui pela Apex e pela Folha Business. A Energisa é uma empresa que comemorou em fevereiro 118 anos. Uma empresa que atua no Brasil, em várias regiões do Brasil, como na área de energia elétrica e agora na área de gás. Nós temos um portfólio de negócios que está dividido entre serviços de rede, na parte de distribuição e transmissão de energia elétrica, energia renovável, área de serviços de valor agregado, que é uma área que combina uma série de serviços na área de energia, e agora, mais recente, uma fintech também, a Volts, e mais recentemente agora a ES Gás. Nós temos 8,4 milhões de clientes espalhados pelo Brasil. Nosso faturamento bruto no ano passado foi na ordem de 37 bilhões de reais, são 17 mil colaboradores, e, enfim, então esse é mais ou menos um perfil brevíssimo aqui da nossa atuação. Obrigado, Ricardo. Jean, que é a Neogrid? Bom dia, Pedro. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Estava brincando que em São Paulo a gente não consegue reunir tanta gente boa às 8 horas da manhã. Bom, a Neogrid é uma empresa de tecnologia, com capital aberto aqui na B3, que ajuda a cadeia de consumo a vender mais com mais margem. A gente ajuda o varejo e a indústria através de tecnologia para colaboração, inteligência e insights, para que eles entendam mais profundamente o consumidor, entendam com que preço, com que sortimento, com que estratégias promocionais e com que nível de abastecimento eles podem ser mais eficientes. A gente apoia os melhores e maiores varejistas do Brasil e no mundo. Hoje a gente tem clientes como a Tesco na Inglaterra, Casino na França, AEON no Japão, Best Buy nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, 200 das maiores redes varejistas e 3 mil indústrias que se usam da nossa tecnologia para ganhar eficiência no dia a dia. Então, muito sobre comportamento de consumo, juro e inflação é a nossa preocupação diária sobre como que a gente amortiza isso no dia a dia dos nossos clientes. Perfeito. Enzo, por favor, a Falcone e a iniciativa que você, obviamente, está à frente, que é a Falcone Capital. Bem, primeiro, eu queria agradecer também, né, a presença, o convite. É um prazer fazer parte desse painel aqui, que eu acho que poderia ser intitulado como duas referências, né, o Pedro entrevistando e um aprendiz aqui, meramente aprendiz, né. Bom, sobre a Falcone, eu acredito que hoje seja a maior empresa brasileira de consultoria em gestão, né, com hoje mais de 1.200 consultores, atuação em mais de 40 países, né, a consultoria fundada pelo professor Vicente Falcone. E em 2019, a gente, né, tendo todo o histórico de criação de valor que a Falcone teve, né, ajudando as principais empresas do país, né, e aí a gente pegou uma regra básica ali, poxa, quanto a gente tinha gerado na consultoria nos últimos 10 anos, lá em 2018, né, de 2008 a 2018, foram cerca de 70 bilhões de reais de valor gerado para os clientes, né, seja com aumento de receita ou otimização de gastos. E a gente falou, poxa, a gente não participou de um centavo desses 70 bilhões como sócio, né, se você quiser botar um múltiplo que você quiser nesses 70 bilhões, se a gente tivesse começado um private equity lá atrás, a gente hoje, potencialmente, né, poderia ser uma das grandes casas do Brasil. Então, foi esse o panorama, em 2019, que os sócios da Falcone se juntaram, né, juntou um time de sócios para fazer essa iniciativa. A gente tem, né, uma tese de investimento já muito bem desenvolvida desde 2019 e algumas outras teses a serem exploradas, né. Vai ser um prazer aqui falar um pouquinho com vocês mais detalhadamente. Perfeito. Obrigado, Enzo. Ricardo, agora voltando aqui para a gente dar, de fato, início ao painel, feito o contexto macro, global, né, aprofundando-se também nas tecnologias que fazem parte desse cenário como um todo, na visão da Energisa hoje,
quais são assim os principais desafios que vocês enfrentam e as oportunidades que estão postas no cenário local? Pedro, eu acho que primeiramente tem que olhar aqui o nosso setor, que é um setor de infraestrutura básica, né, que está envolvida na vida de praticamente todas as pessoas no Brasil, todas as empresas. E como CEO dessa empresa, com presença no Brasil inteiro, a gente tem vivido também, ser uma empresa longeva, que eu já comentei aqui, são 118 anos, a gente já passou por vários ciclos econômicos. Essa volatilidade faz parte da nossa vida aí há décadas, né? E eu diria que o importante nesse momento a gente fazer, e como a maioria das empresas tenta fazer também, é fazer leituras antecipadas de cenários. É sempre importante trabalhar planejamento com essa visão de cenários, né? E eu, sob essa ótica e sob essa perspectiva, que eu vou tentar aqui fazer aqui alguns pontos que já foram trazidos, inclusive, nos painéis anteriores, porque acho que dá um link bom. Os 2 últimos anos, quer dizer, na verdade, 2020 até colocar 2020 e 2022, foram extremamente difíceis para a vida social, econômica do país, né? Nós tivemos a Covid, nós tivemos uma política monetária muito restritiva no mundo inteiro, no Brasil, no mundo inteiro. Nós tivemos uma inflação realmente galopante, global, né? Hoje, os países do primeiro mundo estão com inflação maior do que a do Brasil, uma coisa nunca inusitada, né? E também temos uma guerra que provoca impactos, repercussões a todo momento. Então, assim, quando a gente olha esse contexto todo, tá, e olha a questão da inflação global, que foi o principal fator que desencadeou movimentos, vamos chamar, macroeconômicos, ele afetou tremendamente a questão do preço das commodities, né? E aí, se você olha o Brasil, quando é olhado lá de fora, ele olha o quê? Uma grande fazenda e uma grande mina. Estou reduzindo o Brasil, mas para o estrangeiro, né, e para os investidores, o Brasil é um país de commodities, né? É ainda o fator mais importante. Então, nós vivemos essa valorização importante das commodities, tá? Isso provocou também uma valorização do dólar, né? Tem refletido também nas empresas aí, que são tradeadas no mercado, atreladas a esse segmento. O setor de commodities, né, nesses últimos anos, até 2022, foi o setor que mais se desenvolveu, mais assim, valorizou no mercado. E as empresas voltadas para a economia doméstica, elas foram as mais prejudicadas, né? Tanto o varejo, até mesmo o setor de energia e vários outros setores. Então, agora, a gente está vendo agora o seguinte, uma mudança, né? A mudança que a gente está vendo agora no primeiro semestre é uma mudança que já prenuncia, obviamente, os próximos movimentos do segundo semestre aqui, ou desse ano e dos próximos, que é exatamente o preço das commodities voltando a um patamar mais adequado, né? A gente já vê o dólar perdendo força, né? A gente vê a inflação, conforme foi comentado aqui, sob controle, né? E aí a gente vê também esse fechamento importante das taxas de juros, né? E aí nós começamos fazendo essa avaliação de novo sob a ótica da Bolsa, né? Aí você vê que as ações de commodities no primeiro semestre, elas caíram 1,3%. Se você pegar esse conjunto, esse coorte de empresas de commodities, caiu 1,3%. E as empresas de economia doméstica, elas já valorizaram 12,3%. Tá? Então, a gente já começa a ver um pouco dessa mudança ocorrendo, inclusive, no mercado de capitais. E um índice que acumula, né, até o primeiro semestre, não estou falando até hoje, mas até dia 30 de junho, 7,3%. A Energisa, por exemplo, nesse período, ela valorizou as suas ações, hoje, estou vendo aqui, eu acho que foi quase que 19%, tá? É o que nós andamos aqui. Então, assim, a gente está vendo também no setor de energia elétrica uma mudança também de paradigma. Eu também vou dar uns dados para vocês que eu acho importante, olhando sob a ótica de indicadores antecedentes. Como um provedor de energia elétrica, a gente vê esses movimentos com muita antecedência, né? E aí a gente começa a ver o seguinte, olha, crescimento bruto do consumo de energia elétrica ajustados para os efeitos de autoprodução de energia, é um fator técnico aqui, porque distorce a comparação, a geração distribuída, ela reduz o mercado, né? O crescimento no primeiro semestre de 23, semestre contra semestre, foi de 5,3%. Tá? 5,3%. Cresceu o primeiro semestre contra o primeiro semestre de 22. E foi o maior primeiro semestre desde 2014. Então, nós estamos vendo no setor de energia elétrica, dá um sinal aqui dizendo assim, olha, parece que vem crescimento, o crescimento está realmente acelerando. E é importante destacar também que o faturamento nosso não segue essa mesma tendência.
Gostaria muito. Mas o ponto é o seguinte, que regiões que estão hoje puxando isso, né? Obviamente, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Aí tem fatores, quando eu falo de energia elétrica, tem fatores que são ligados ao consumo por produção e também por causa da temperatura. O segmento residencial foi bem favorável, tá? Ele, pelo menos, por conta do clima, tá? E o segmento industrial, principalmente alimentos, tá? Mineração e agrícolas, as commodities, né? Puxando também. E o comercial pela retomada pós-Covid. Educação, né? Retornou plenamente, e o varejo também teve aqui. Na região norte, onde a gente opera no Acre e Rondônia, esses 2 estados apenas, embora Tocantins seja norte, a gente considera como centro-oeste, foi favorecido pela expansão, por exemplo, que a gente fez de investimento no ciclo anterior e também por uma grande retomada da economia lá. Lá cresceu 7,2% semestre contra semestre. Essas são as taxas de recorde. Então, assim, esses são os pontos que eu queria dizer aqui de como que está o quadro, como a gente está vendo essa leitura agora no primeiro semestre. Como que o olhar macro influencia nas alocações estratégicas da energia. Isso é interessante. Jean, a mesma visão, naturalmente, aqui sobre o olhar tecnológico, que eu acho que mais faz preço na sua decisão como CEO da Neogrid. Por favor. Bom, Pedro, acho que o primeiro ponto que a gente coloca na nossa perspectiva de negócio é entender o cliente do meu cliente. Como a gente está muito focado em ajudar o varejista a performar e a indústria a suportar o varejo nessa missão, a gente tem uma transformação de comportamento de consumo muito gritante com esse processo pandêmico. A gente, quando vê o que aconteceu com a digitalização da compra no mundo, o Brasil mais que dobrou a penetração da venda online dentro do varejo total brasileiro durante a pandemia, a gente sai desse processo com um consumidor menos fiel. Um consumidor que aprendeu a pesquisar no Google todas as escolhas, a reputação dos produtos e a flexibilidade de comprar e receber em casa em poucos minutos. Então, a manutenção do consumidor virou um desafio maior do que a gente tinha e a pressão por um nível de serviço mais alto também. Quando a gente fala de um ambiente com um consumidor menos fiel e mais exigente, a gente começa a ter o primeiro panorama complexo para o varejo no Brasil. E aí a gente soma o ambiente da inflação do ano passado, que a maioria dos varejos não conseguiu repassar integralmente a inflação que recebeu. Então a gente está vendo os balanços desse primeiro trimestre, como o GPA, como o Carrefour e como vários outros grandes varejistas brasileiros, encolhendo margem, muitos indo de uma pequena margem para prejuízo nesse primeiro e segundo trimestre desse ano. E aí a gente vê uma inflação que, de fato, começa a arrefecer, mas um ambiente de juros muito altos, com uma crise de crédito para o varejo, com eventos como o que aconteceu com a Lasa. Então, o primeiro grande desafio, que é uma oportunidade para a gente, é a redução de estoques. Quando a gente vê a cultura do varejista brasileiro muito passional, muito emocional, orgulhoso de ver uma loja abastecida até o teto, e de repente ele começa a ser pressionado pelos analistas de RI a dizer quantos dias de cobertura de estoque você tem e quanto isso vale a 14% ao ano. Então, a gente tem ajudado importantes varejos a entender como é que ele reduz estoque sem perder produto na prateleira, dado um consumidor exigente. Então, acho que esse é um ponto super importante da pressão que o meu cliente tem hoje e como é que a gente está se movimentando para ajudá-lo. Outro desafio é a perspectiva de diminuir o custo de venda. Acabei de ver aqui uma apresentação incrível sobre comunicação, e o ambiente de comunicação com o consumidor é caro. Para você sensibilizar consumidores, a gente vê uma fase de hipercrescimento em que high growth era termo da moda, caixa não era importante, importante era crescer, e muitas empresas unicórnio sendo hipervalorizadas por crescimento em detrimento da preocupação com geração de lucro. A gente vai lembrar, por alguns anos ainda, a carta do IPO do Uber, dizendo: somos uma empresa que não dá lucro e potencialmente nunca daremos. E aí agora a gente começa a ver a importância de trabalhar a eficiência operacional e principalmente a conquista do cliente com custo mais baixo. Isso está na inteligência de precificação, está na inteligência de promocionamento, está na inteligência de segmentação, vender mais para o mesmo cliente do que abrir outra praça com capex caro de abertura de novas lojas. E isso é outra agenda super importante que a gente tem que estar conectado. E, fundamentalmente, a gente fala há uma década de que dado é o novo petróleo, e, sinceramente, no nosso negócio a gente não faz nada com petróleo diferente do que o mercado de energia. A gente precisa fazer o plástico manufaturado. Então, dados, insights em tecnologia, não adianta você entregar um book enorme de relatórios para um usuário mal capacitado, sem apontar exatamente o que ele faz com aquilo. Então, tem uma agenda super importante de criar uma cultura data-driven
de educar o nosso time para que ele seja mais analítico, para que ele tenha capacidade de estabelecer o Pareto nas suas decisões e racionalizar a nossa capacidade de investir para ganhar competitividade com a pressão de geração de caixa e a disciplina com o mercado ainda incerto, né? Então, para a Neogrid, a gente teve um ano de 2022 desafiador, com muita disciplina na perspectiva de caixa, mas com boas oportunidades para ajudar clientes a crescer nessa dimensão. A gente fortaleceu o nosso foco no Brasil, e a gente sofre em tecnologia uma escassez de mão de obra incrível, então um trabalho importante de retenção do time, manutenção da cultura, investimento em capacitação para a gente ganhar mais capabilities no tema de IA, que está vindo uma grande agenda de transformação, e olhando com conservadorismo para esse segundo semestre. A gente olha com o vento contra, mais na manutenção da nossa competência do que um cenário que nos estimule a acreditar que 2023 vai ter vento a favor. Mais alinhado com o Felipe da Ásia do que talvez com o Paulo na visão Brasil. Enzo, na sua cadeira, também traga, por favor, os desafios, talvez num contexto um pouco diferente de quem está, né, como CEO de operações. Então, você como gestor de portfólio, alocador, o que você está entendendo de desafio nesse cenário Brasil primeiro semestre e, obviamente, perspectivas já olhando para frente, por favor. Bom, eu achei a palestra do Paulo, né, do Felipe e do Arilton fantástica. Eu diria que no curto prazo eu estou mais com o Felipe, no longo prazo eu estou mais com o Paulo, né? O que eu quero dizer, estou falando de private equity, obviamente, né, de ativos alternativos de uma maneira geral. O que isso quer dizer, né? Curto prazo, eu enxergo desafios muito grandes para o mercado de private equity e venture capital no Brasil, né? Os dados da BVCap, do último relatório, dizem que o primeiro trimestre foi o pior primeiro trimestre da história, praticamente, né? Da história que a gente tem dados de private equity e venture capital, com todos os indicadores de investimento, desinvestimento e fundraising, vindo abaixo da expectativa e muito abaixo da comparação com trimestres anteriores, né? Isso... no mundo é um pouco diferente. Eu queria explorar no mundo também um pouco a perspectiva do private equity global, que é super importante para a gente ter uma dimensão, né, do que acontece, do que pode acontecer ou do que potencialmente vai acontecer no Brasil. Mas, assim, a gente consegue entender por que esse trimestre, né, ou pelo menos esse cenário, está do jeito que está, né, com inflação alta, que obviamente é um agregado, né, é um indicador super impacta de maneira relevante o mercado de alternativos. Geopolítica, né, que eu acho que também é relevante para o mercado de private equity, disrupção do supply chain, e assim vai. Então, você consegue entender, né, no mundo, tem alguns sinais complicados, na minha visão, eu vou explorar um pouquinho aqui, mas no Brasil, eu entendo que no curto prazo a gente tem uma vida mais difícil, né? Pelo menos para o cenário mais específico de private equity e venture capital, né? No mundo, algumas coisas chamam muito atenção, né? Se a gente explorar alguns dados aqui, né, enfim, relatórios globais, se a gente pegar o processo de investimento de private equity e venture capital, investimento e desinvestimento, a gente teve uma deterioração grande no mundo, né? Vocês teriam uma ideia, assim, em 2021 foi o ápice histórico de private equity e venture de ativos alternativos geral. Os dados da Bain ali dizem que o mundo alocou $1 trilhão em 2021, né, e desinvestiu $1 trilhão, né? E se a gente vai para o fundraising, em 2021 foi algo como $600 bilhões de fundraising global. Quando a gente vai para 2022, para investimento e desinvestimento e exit, a gente teve uma queda brusca, né, para investimento e para desinvestimento quase pela metade. Então, em 2022, a gente teve ali algo como $600 bilhões no mundo e $500 bilhões de desinvestimento. E, por incrível que pareça, o fundraising está estável, né? E aí, se você pensa no ciclo de private equity e venture capital, esse negócio traz uma provocação relevante, né?
Porque se você está captando mais dinheiro e você tem algum tipo de problema com investimento e desinvestimento, o que você vai fazer com esse dinheiro? Né? E aí, alguma coisa... Agora, no início de julho, me deixou boquiaberto a CVC Capital Partners captando um fundo, Private Equity, de quase 30 bilhões de dólares. Um fundo. Ano passado, a Advent captou um fundo de 25 bilhões de dólares. Outros gestores estão captando fundos gigantes também, alguns com um pouco, isso cenário global, obviamente, alguns com um pouco mais de desafios, outros conseguindo, né, como foi o caso da CVC, superar muito. E aí a provocação que eu trago aqui, e obviamente, a gente olhando o mundo, isso vai impactar o Brasil. O Brasil é nada, é uma gota d'água no oceano do private equity, mas eu fico pensando onde é que vai ser alocado esse recurso, né? O gestor que vai deployar, né, fazer o deploy de 30 bilhões de dólares num mercado em que a gente tem muita incerteza, a gente não sabe para onde vai, é complicado, né? E aí um dado interessante também, eu acho que é um indicador também curioso, é o Global Dry Powder, né? Dry Powder é o dinheiro que está comprometido com investidores de private equity, venture capital, infraestrutura, e que ainda não foram colocados para ser trabalhados, né? Esse é um indicador importante que normalmente o mercado acompanha para ver se tem alguma desaceleração, ou pelo menos um sinal de desaceleração, né? Óbvio, isso é um indicador em um mar de indicadores, mas a gente vê lá em 2008, 2009, a gente tinha 1,2 trilhão de dry powder no mundo. Aí teve, obviamente, a recessão, né, a crise, isso foi para 1 trilhão. E essa série é sempre crescente. Se a gente olhar de 2010 para 2022, foi um crescimento absurdo, né? Eu lembro em 2020, no início de 2020, antes da pandemia, a turma falando, caraca, a gente tem 2,5 trilhão de dólares de dry powder, né? E isso é, obviamente, o maior indicador da série histórica. Como é que a gente vai alocar esse negócio, né? E aí veio pandemia. E aí a gente falou, poxa, agora esse dry powder deve dar uma reduzida. Galopou. Hoje está em 3,7 trilhão de dólares de dinheiro para ser trabalhado no mundo sem, né, com bons projetos, mas sem conseguir ter um volume de investimento e desinvestimento relevante, né? Então, estou dando esse panorama aqui, vou fechar meu parêntese aqui, porque não tem como a gente falar do mercado brasileiro sem falar do mercado global de private equity e venture capital, né? Agora, novamente, no curto prazo, eu diria, um pouco pessimista com o mercado, a gente tem muito desafio. No longo prazo, eu vejo que o Brasil tem tudo para ser um grande mercado de investimentos alternativos. Isso né, a espinha dorsal, o backbone de qualquer modernização, né? Então, acho que isso tem muita oportunidade. Obrigado, Enzo. Dando continuidade ao painel, Ricardo, a ideia é agora buscar entender como que vocês enxergam essa demanda pela transformação energética sobre as economias. Especificamente, olhando para o Brasil, como vocês têm enxergado as empresas se adaptando nesse cenário? Como você tem visto essa nova jornada que passa a ser pauta das principais lideranças e como a Energisa se organiza para participar desse trajeto, vamos assim dizer? Pedro, gostei que você falou transformação energética. Muita gente fala de transição energética, mas eu acho que é muito mais pensar em como que a gente está transformando o uso e o consumo de energia. Eu acho que esse é o lado que me interessa mais e é dentro dessa perspectiva mais ampla do ESG, vamos colocar assim. Exatamente. Eu acho que tem aqui um lado que eu queria explorar rapidinho, que realmente é uma coisa que no Brasil a consciência disso, embora aumentando, ela não é tão forte como está nos Estados Unidos, na Europa. Realmente, a questão das emissões, né, emissões globais de gases de efeito estufa, é um problema real, gente. É um problema que está acontecendo e já está afetando. Nós já estamos vendo esse ano e o ano passado, foram os 2 anos com a maior temperatura média do mundo. Tem regiões do globo onde o mar já aqueceu nesse verão 5 graus centígrados. Imagina, 5 graus centígrados. Não é coisa de falar que o mundo vai crescer, vai aquecer, temos que limitar o aumento da temperatura em 1,5 graus
até 2050. E nesse verão tem região que até com 5% de grau no mar. Isso muda completamente a nossa dinâmica e coloca uma urgência maior. E essa questão de fazer essa mudança, essa transformação para um mundo onde nós vamos lidar com menor concentração de gás de efeito estufa é uma realidade hoje. Nós não podemos pensar isso como uma coisa muito lá na frente. E as políticas e as discussões energéticas hoje estão muito centradas nessa importância realmente da descarbonização do sistema energético, que é um dos fatores que afetam esse desequilíbrio, muito mais lá fora do que no Brasil. O Brasil tem um exemplo, posso dar para vocês, para essa transição do que a gente chama do net zero, né? Planeta, só para você ter uma ideia, o planeta alcançar o net zero em 2050, e nós aqui no Brasil temos provavelmente uma enorme contribuição a dar, não só pela questão do desmatamento, que é um aspecto que é o nosso principal fator de emissão, mas também nas nossas emissões energéticas há também espaço para fazer, tá? Eu acho que precisa ser dado saltos de inovação na energia limpa, há a possibilidade de crescer mais esse tema, né? Da maneira como que a gente produz, na maneira como que a gente transporta, na maneira como que a gente distribui a energia, e isso vai requerer realmente implantação de tecnologias, tá? Que já estão disponíveis numa velocidade maior, tá? Até 2030, o que a gente sabe é o seguinte: o que tem de tecnologia disponível atende a meta até 2030. Mas se você for pensar 2050, net zero, 2050, o mundo inteiro, mais da metade das emissões terão que vir de tecnologia que não estão disponíveis comercialmente a preço competitivo hoje. Então tem um esforço global de trazer essas tecnologias numa velocidade muito maior do que nós temos hoje, tá? Esse é o primeiro ponto. Eu queria também colocar, quer dizer, que o Brasil hoje tem uma posição muito melhor nesse quadro do que o resto do mundo, tá? Esse é um fator de vantagem para o Brasil. Nós podemos ter redução de emissões ou redução do carbono com custo muito menor. E isso é uma vantagem, gente. A gente não está discutindo tudo isso, mas nós vamos ter um mercado de carbono logo, logo. Está chegando aí. Inclusive, é pauta do ministro Haddad para lançar agora o mercado de carbono no Brasil. E o Brasil tem a vantagem de ter redução de carbono com custo mais barato do resto do mundo. Então, se alguém quer colocar uma indústria que emite, vem para o Brasil, porque o Brasil tem condição de fazer essa indústria com menos impacto carbono que fizesse na Alemanha ou na China ou em qualquer lugar, né? E nós temos também reservas de gás, que aí eu quero falar um pouquinho sobre isso também, reservas de gás no Brasil disponíveis, que é um combustível de transição, sim, de transição nesse ponto, mas baixa intensidade de carbono. E aí a gente pode também usar esse carbono, esse combustível, para poder melhorar mais ainda essa equação. Então, assim, esses são os pontos dessa agenda que nós temos que pensar. O Estado do Espírito Santo é um estado que tem a terceira maior reserva de gás natural do Brasil, aqui nas nossas costas e um pouco também no onshore. Nós podemos realmente fazer com que a transformação energética do Brasil seja feita através do gás, usando o Estado do Espírito Santo como um hub, como um local onde essas possibilidades vão poder ser alcançadas com mais brevidade. Até aproveitando a presença agora aqui do governador Renato Casagrande, do vice Ricardo Ferraz, continuando com você, Roberto, se você puder falar rapidamente o que foi o investimento na ES Gás e o que a gente, enquanto Espírito Santo, enquanto capixaba, pode esperar dessa nova iniciativa. Olha só, Pedro, a gente está vindo aqui com muita... Primeiro, com muita humildade, para poder conhecer primeiro, saber como é que é. Esse é um evento que eu estou vindo, o primeiro evento que eu participo como um ator, vamos chamar, da economia. A gente está aqui desde o dia 3, foi um evento bacana lá no Palácio Anchieta. Contamos com a presença do governador, do vice-governador, para celebrar a privatização. Nossos planos estão sendo colocados em marcha, né? E a gente está primeiro aprendemos rápido, vamos fazer planos rápidos, mas a gente vê um potencial enorme, tanto na questão do mercado residencial, no mercado industrial, no mercado termoelétrico. Eu tive aqui até com um colega do setor que tem as usinas lá de Linhares. Então, há várias possibilidades que nós vamos atuar. Nós temos um mercado potencial, mas mercado potencial sozinho não resolve. Nós temos que trabalhar estímulos, nós temos que trabalhar com ações concretas da companhia para promover
o uso do insumo e do combustível, né? Nós vamos articular com o governo federal e estadual para que a questão não é a falta de demanda de gás. Isso a gente fala muito, há muito tempo no Brasil. Não é que falta demanda. Você perguntar para qualquer industrial, você gostaria de ter gás natural? Claro que eu vou usar. Só que tem um problema. Precisa de uma oferta competitiva desse gás. Esse é o fator primordial. Então, nós vamos ter que trabalhar também essas pautas, vamos trabalhar esse aspecto, porque uma empresa que distribui um insumo, ele quer que esse insumo seja o mais competitivo possível para o seu cliente. Senão, não se viabiliza mercado. Então, essa é uma pauta importante de olhar o suprimento, criar mecanismos, e aí são mecanismos regulatórios, mecanismos de mercado, para que o gás também chegue até esse consumidor de uma maneira mais competitiva. Isso também está na nossa pauta. Nós vamos movimentar a economia local, tá? Eu acho que isso é importante. Toda vez que há uma privatização, você sai de um ambiente onde a empresa ela está ou com algumas amarras legais, etc., ou, de certa forma, às vezes, tem muita perspectiva. Agora, com a privatização, e vindo um agente privado do setor, né, que envolve fornecedores de equipamentos, fornecedores de serviços, nós vamos movimentar a cadeia do uso do gás, que aí também movimenta uma outra cadeia. Vamos pensar aqui em GNV, por exemplo. O que pode acontecer quando você tem uma política que incentiva o uso do GNV no Estado? A gente pode ter lugares onde os veículos vão ser convertidos, postos de combustíveis, o motorista de Uber e o motorista de táxi vai ter uma economia. Outro dia eu chequei aqui, eu vou fazer propaganda, né, gente? Estou aproveitando aqui, né? Pagar aqui o cachê, né? Olha só, o motorista de táxi outro dia aqui em Vitória, com R$100 ele anda 300 quilômetros com gás natural. Ele tem 2 carros, ele tem uma gasolina e tem outro a gás. Com os mesmos R$100 na gasolina, ele anda 140 quilômetros. Já há uma economia, só que isso não é percebido, às vezes, pelo consumidor. Isso tem que ser trabalhado. E também, talvez, a frota, não só a frota não é tão grande, mas também os postos de abastecimento não sejam tão frequentes. Então, tudo isso está dentro desse contexto. Estou bastante animado, tá, Pedro? Vamos ver. Obrigado, obrigado. Jean, dando continuação aqui à nossa conversa, a gente vem acompanhando um pouco do desempenho da Neogrid. Afinal, é uma empresa listada e a gente está impressionado com o crescimento da receita vis-à-vis o primeiro trimestre, comparando com o primeiro trimestre do ano passado. Isso deve ser fruto de uma estratégia comercial bem adotada e ficamos sabendo também que a Neogrid está olhando para ter uma sede aqui no Espírito Santo. Fizemos uma conversa com a sua equipe, estamos tentando ver como que a gente ajuda nessa expansão. Então, queria que você trouxesse um pouco das estratégias comerciais e de expansão da Neogrid e como vocês pretendem se organizar aqui no nosso estado. Público-alvo, quais são as empresas, como que vocês pretendem apoiar os setores, as diferentes empresas que podem naturalmente contar com vocês no dia a dia. Bom, Pedro, quando a gente fala de cadeia de consumo, que é o nosso negócio, existem N cadeias engajadas aí e a cadeia mais importante para a gente está no varejo alimentar. É um mercado de R$1 trilhão no Brasil, esse é o PIB do varejo alimentar, falando apenas da alimentação no lar. Mas o mercado é extremamente concentrado. Você tem aí 90 indústrias que têm 50% desse faturamento. E quando você olha na perspectiva do varejo, você tem 150 varejos que têm metade desse faturamento. E o Brasil, pelo seu regionalismo, tem uma oportunidade de ter grandes referências regionais. Então, parte da nossa estratégia passa por isso, ajudar o varejista de médio, grande porte a ganhar a mesma eficiência que os grandes players globais. Quando a gente vê o que aconteceu com o varejo digital, principalmente nos últimos anos, tem um estudo da McKinsey muito interessante que fez a soma do valuation de todo o varejo listado no mundo em 2020 e em 2021. E o crescimento desse valuation, 85% dele ficou concentrado em 17 varejistas no mundo. E aí está Alibaba, aí está Amazon, aí está Mercado Livre. Ou seja, as empresas com alta tecnologia, com profundo entendimento do conhecimento de dados, que colocaram isso no seu processo de crescimento, competitividade e adaptabilidade, destruíram o middle market no mundo, né? Porque esse crescimento dessas empresas não conversou com o aumento do consumo. Naturalmente, muitas empresas, e vocês estão vendo isso no Brasil, que vêm de uma geração ainda com barriga no balcão, comprando produto pelo fígado, vendendo produto pelo instinto, tem perdido competitividade nessa agenda. Então,
o nosso go-to-market passa muito por ajudar as empresas brasileiras de médio e grande porte no varejo alimentar, em eletromóveis e no mercado farmacêutico. Nosso crescimento passa também por um crescimento inorgânico importante. Nós fizemos 5 aquisições no finalzinho do ano de 2021. Compramos 5 startups focadas em IA, Machine Learning e entendimento do comportamento do consumidor. Então, dada a base de clientes, tem uma estratégia de aumentar a venda cruzada de soluções para os nossos clientes, sejam indústrias, sejam varejos. E olhar para esse polo que sai do Sudeste, para a gente é uma oportunidade de trazer tecnologia e competitividade. E, claro, a gente vê estados importantes como o Espírito Santo como um espaço para a gente trazer esse empowerment, sem um enabler de tecnologia para essa competitividade. Por isso, o interesse, o namoro, para a gente se aproximar da comunidade local. Perfeito. Obrigado, Jean. Enzo, indo um pouco agora para a parte da gestão, a Falconi é naturalmente uma das maiores consultorias que a gente tem aqui no Brasil. Super bem sucedida. A gente da Apex tem o prazer de ter o nosso dia a dia junto com vocês. Vocês estão conosco, nos ajudando a desenhar os processos, rotinas, indicadores, por aí vai. E a iniciativa da Falconi Capital é algo que era quase que óbvio e iminente, né, dado o extremo sucesso que vocês tiveram ao longo dos anos. Eu queria entender um pouquinho mais sobre que você pudesse explicar aqui para a plateia como funciona um pouco da metodologia de investimento, né, para quais setores vocês olham, quais indicadores, quais são os tamanhos do tickets e como que, naturalmente, vocês enxergam os próximos meses sobre a ótica dos setores que vocês estão apostando no presente momento. Bom, primeiro, assim, fazer um business de private equity, né, apesar do contexto Falconi, como você comentou, né, era iminente, é meio óbvio, é um negócio extremamente difícil de fazer, né? First Time Managed Fund carrega consigo desafios grandes de fundraising, etc., né? Mas, assim, a gente fez um primeiro investimento, na verdade, né, há alguns anos atrás, né, em 2019. Então, a nossa primeira tese já está de pé, que é uma tese de segurança cibernética, tá? E foi uma surpresa, uma grata surpresa para a gente, né? A gente encontrou uma empresa técnica com uma capacidade fenomenal, né? Uma empresa de hackers éticos, né, como o mercado chama. E a gente observou que, na verdade, 2/3 dos problemas de segurança cibernética não estão relacionados à tecnologia, mas sim a processos e pessoas, conscientização de pessoas. Daí acendeu uma luz, né? Poxa, peraí, a Falconi, ao longo de 38 anos, gerou muito conhecimento de processos, governança, acompanhamento de indicadores, etc. Então, a gente já está há 4 anos, né, com uma segunda iniciativa, que foi um spin-off da Falconi. E agora essas coisas se juntam, né? A empresa de tecnologia que a gente investiu e a empresa que a gente formou dentro da Falconi para fazer uma empresa independente, apartada de segurança cibernética. E essas duas empresas já estão tomando forma, já tem, né? Já ultrapassamos ali a marca. Esse ano deve ultrapassar a marca de 30 milhões de faturamento de reais, o que, poxa, para a gente, né? Saindo praticamente do zero é motivo de orgulho, mas o mercado de segurança cibernética, apesar dos desafios, tem um outlook bastante positivo na minha visão, né? Se a gente olhar ali, é um segmento que pode crescer e a gente está bastante otimista nesse sentido. Outras teses de investimento, né, a gente olha muito para a matriz potencial de mercado, né, ou atratividade de mercado e a nossa habilidade para vencer. Né? Então, assim, acho que a palavra de ordem da Falconi Capital, e a gente está ativamente buscando novas teses, mas sendo muito cauteloso, dado o momento, obviamente, é eficiência operacional. É isso que a gente sabe fazer, né? E ao longo de muito tempo a gente já gerou muito conhecimento e a gente tem, né, como eu comentei no início, 1.200 consultores, quase 50 sócios, com conhecimento vasto em diversas alavancas de valor. E se a gente pensar, né, historicamente, o que mais traz resultado e retorno em private equity é a eficiência operacional. Então, a gente realmente se apoia no que a gente conhece e no que tem de oportunidade de mercado para buscar novas teses de investimento.
ou seja, uma visão aberta, partindo sobre a ótica da oportunidade de gerar eficiência operacional para, a partir daí, terem bons retornos para o investimento que vocês fazem. Exatamente. A gente acredita que, pensando ali como... acho que muitos aqui acompanham e gostam do Howard Marks, eu sou o fã número 1, talvez. Ele fala muito da questão de você ter teses não convencionais, né? Teses não convencionais e o pensamento de segundo nível, né? Você não ficar ok com formações rasas de teses em setores que muita gente está olhando. Aqui no Brasil a gente tem certa vantagem, porque tem muita simetria, né? Agora, a gente está pensando nisso, tá? Assim, teses não tão convencionais, que segurança cibernética do jeito que a gente está explorando, pensando em processos, conscientização de pessoas e falando com C-Level, que é uma dificuldade gigante das empresas de tecnologia de segurança cibernética no mundo, é uma não convencionalidade que a gente entende que tem bastante oportunidade. E a gente vai olhar para outros mercados que podem ser setores industriais, né? E aí, inclusive, assim, a gente também bate papo com a turma da Apex, Espírito Santo, poxa, é uma economia, né? Um estado bastante interessante para a gente olhar. E a gente está aberto, a gente é agnóstico em relação ao setor, sempre pensando muito na nossa habilidade de vencer com conhecimento. Perfeito. Pessoal, caminhando para o encerramento aqui do painel, acho que é importante dizer que essa é a 11ª edição do Folha Business. E aqui a gente tem na plateia empresários, executivos, investidores, pessoas que vivem literalmente esse mesmo dia a dia narrado por vocês nas colocações feitas. Então, considerações finais, né? Quais são aí as principais oportunidades e desafios que vocês enxergam para esses próximos 3 anos que nós temos do presidente Lula à frente do país? Por favor, Botelho, começando por você. Bom, antes de mais nada, eu queria aproveitar mais uma vez para agradecer aqui o convite que vocês nos fizeram, aqui da Apex, da Folha Business, e também cumprimentar aqui o nosso painel aqui. Eu acho que foi bastante interessante ouvir perspectivas de outros segmentos, os anteriores também. Pode contar com o Grupo Energia. O Gás está aqui para realmente ser um parceiro de vocês, como industriais ou consumidores, de modo geral. Vamos estar sempre presentes nessa agenda de buscar desenvolvimento com baixas emissões. Antes, eu acho que um ponto que eu queria fazer, eu acho que tem essa conexão que eu queria fazer com o começo do primeiro painel, que é a questão, por exemplo, do que abre de oportunidades quando você tem uma economia que está baixando os juros. Eu acho que esse é um ponto fundamental, se a gente for olhar aqui em termos das lições aprendidas, que eu acho que é um ponto que me chamou a atenção. Primeiro, a gente está vendo uma inflação chegar no final desse ano, né, acumulada em junho agora, 3,36%, gente. Isso é uma das menores inflações do mundo desenvolvido, tá? Você pegar aí a Alemanha, a Inglaterra e tal, está tudo para cima de 6%, né? Até os Estados Unidos. Isso abre um espaço realmente muito grande, né, para que a gente possa ter agora uma queda consistente de juros, tá? É o que está no radar de todo mundo, já agora, na próxima reunião, daqui a 2 semanas, né? E uma inflação projetada da maioria do mercado de 4% no ano que vem. Mas se a gente pensar também, os analistas aqui falaram, 9% de juros no ano que vem, eu ainda acho muito alto. 5% real é muito alto, gente. Isso quebra a empresa lá fora. E a gente vê que esse é o principal aspecto que hoje dificulta realmente a retomada nossa, a retomada de lucratividade, porque se você está drenado por juros altos, sua última linha do balanço, ela é afetada. Todas as empresas do Brasil estão afetadas por isso. Mas essas expectativas positivas do arcabouço fiscal, da reforma tributária, né, são 2 aspectos que estão aí no radar, já estão aí para acontecer, isso vai mudar essa dinâmica dos preços dos papéis. Então, se a gente vê a correlação do Ibovespa, por exemplo, que vocês acompanham bastante, eu não sou cara de mercado, mas vamos lá. Mas juros e Ibovespa, ele tende a ser uma correlação negativa, né? É o que acontece no mundo inteiro, né? Então, quando o juros está alto, né, vamos chamar assim, nós temos que
os múltiplos de ações caem, obviamente, né? As empresas ficam mais apertadas no seu valor, né? E acontece o contrário quando muda, né? O lucro das empresas é prejudicado, então seus múltiplos ficam piores. O que a gente vai ver agora, cara, é realmente uma melhora nessa relação, uma inversão, né? Começa um ciclo de queda. E eu vou dar um exemplo, que eu acho que é um exemplo bacana, que é o seguinte: eu peguei um analista que analisa a nossa empresa, e ele me passou esses dados, cara. Ele falou o seguinte: olha, e nesses ciclos de 20 anos, tá? Se você pegar, por exemplo, como que foi os períodos de queda de juros, como é que foi a performance da Bolsa, né? E você olhar a performance de algumas empresas, ela é muito interessante ver nas empresas de economia doméstica, essas que foram prejudicadas, realmente terem uma alta performance fenomenal em relação ao CDI. Isso é uma coisa histórica, tá? E já olhando isso, já falei, nossa ação já valorizou 19,5% nesse primeiro semestre, mas também, se a gente olhar pelos aspectos que eu estou olhando à frente, tá? Eu estou vendo, por exemplo, de novo, um sinal de economia, de energia, a energia puxando ainda, devemos fechar um ano em números equivalentes ao que está nesse primeiro semestre, tá? Não estou vendo queda, não. Estou vendo, na verdade, por exemplo, no agro, uma demanda de novas cargas que é 3 vezes maior ao que nós vimos no semestre anterior, de novas ligações, é pivô, é armazém, é um monte de coisa. E se você olhar essa situação, eu tendo a pensar sempre, por exemplo, numa imagem que eu tenho sobre esses ciclos, né? Aquilo que, por exemplo, um grande ídolo meu falava, o maior piloto de todos os tempos, Ayrton Senna, tá? Ele falava o seguinte, cara: é impossível você ultrapassar 15 carros no dia ensolarado. Com a chuva, tem uma chance. Entendeu? Então, olhando por essa ótica, cara, a gente tem aqui, olhando pela estratégia, 2 movimentos. Eu vi aqui pessimistas e otimistas o tempo todo, né? Pessimistas e otimistas nessa hora, porque é de volatilidade grande, né, gente? As apostas são difíceis. Mas vamos pensar o seguinte, cara: o cara que está mais na defensiva, ele vai dizer: olha, gente, realmente nós não temos tudo certo, as coisas estão realmente difíceis, eles são muito mais cautelosos nesse momento. Olha, vou olhar o meu balanço, vou olhar os meus custos, cara. Pô, esses juros aqui, eu não vou investir, pô, né? É verdade, está certíssimo isso. Vou esperar um pouquinho para ver. Tem um outro grupo, né? Que é o grupo, vamos chamar assim, dos caras que estão mais no ataque, né? Esse cara está olhando o pipeline dele de M&A, está olhando porque os preços estão talvez melhores, tá? Em algumas situações. Ele está procurando aquela brechinha, cara, para ultrapassar alguém, né? Ele vai estar buscando esse momento certo, né? E aí, para olhar também, mas também eles são conservadores na hora de gerenciar o seu aspectos, por exemplo, do lado negativo das coisas. Eles não são, assim, vai fazer qualquer coisa, mas eles são mais ousados e agressivos, né? Olhando pelo lado positivo da brecha que aparece, tá? E se eu usar 2014 e 2022 como uma proxy, tá? Eu queria só passar esses dados para vocês, que eu acho interessante. Foram 2 períodos que nós tivemos juros altos, nós tivemos inflação ascendente, instabilidade política e econômica no país, né? E um ambiente, assim, global também não muito bom, nesses 2 períodos. O Brasil, nesse período, cresceu 0,3% ao ano, tá? Teve juros médios de 9%, inflação média de 6%. Tá? Esses são os dados gerais que eu tenho. A Ibovespa nesse período, praticamente empatou com a Selic, né? E teve um retorno aí mais ou menos de 9%. Se eu usar o exemplo da Energisa, tá? Que é o exemplo que eu posso dar aqui para vocês, tá? De empresa que é resiliente, empresa que fica olhando essas opções aqui o tempo todo e tentando usar a analogia do tempo de chuva, né? Nosso EBITDA cresceu nesse período, o composto de 20,7% ao ano, tá? Nosso retorno, o nosso ROIC, valorizou 16,3% ao ano, o nosso market share aumentou 10% e a performance da ação valorizou 19% ao ano, olhando esses 2 períodos. Hoje, na data de hoje, a gente celebra o nosso 7º ano após o re-IPO, né? Nós fizemos uma reabertura de capital em 2016. E pegando o recorte desse período de 2016 para cá, as nossas ações valorizaram 210%, tá? 11,7% acima da inflação,
auto-performance de 10% sobre o valor da Selic, e, então, realmente, é um dos compounders, que a gente pode dizer, ainda baratos, tá, pessoal? Então, fica por aí a dica. Então, assim, dessa maneira, tá, eu quero concluir aqui para dizer o seguinte, quer dizer, tal como o Ayrton Senna, cara, a gente tem que, nessa hora, pensar o seguinte, tem que vislumbrar estratégias. E eu acho que isso explica um pouco por que a gente olhou o setor de gás e por que a gente escolheu o Espírito Santo para começar a nossa ultrapassagem. Eu quero ver a bandeirinha quadriculada lá na frente, tá, gente? Muito obrigado. Muito bom. Jean, por favor. Eu vou fazer uma confissão aqui. Eu vendo todos os painelistas falando tão fluentemente sobre o que está acontecendo no macro, no micro, inclusive falando de potencial segundo turno na próxima eleição, eu me senti um alienado, porque eu estou tão focado na porta para dentro, em fazer o meu dia a dia da empresa rodar melhor, né? E o privilégio de ter esse momento de respirar, para mim e para boa parte da audiência, acredito, para vir para cá e se reconectar com a oportunidade de ter uma leitura atualizada sobre como que todo esse cenário, obviamente, prejudica ou facilita os nossos próximos períodos, né? Então, obrigado pelo convite. Uma aula com o Ricardo, né? Privilégio dividir com você o painel, com o Enzo. E realmente os segmentos eles têm ciclos muito particulares. A gente em tecnologia tem outra cadência, tem outro ecossistema. A gente viu o ambiente de equity em tecnologia realmente ser reprecificado para patamares muito mais baixos. A gente viu vários fundos quebrarem por write-off, né, apostas extremamente agressivas com empresas que fecharam a sua operação. E nesse momento em que a gente começa a ver um ambiente menos líquido e a gente precisa ter redução, voltar até liquidez, é a hora que você volta para os fundamentos do teu negócio. Esquece o valor da ação por hora. Eu estou feliz que eu cresci 70% o valor da ação da Neogrid esse ano. Mas não é essa a motivação agora. Ele é os fundamentos para o longo prazo e ter a certeza de que a competitividade, entregar um bom serviço, criar cultura forte, disciplina na execução, no momento em que a gente voltar a ter liquidez, naturalmente o valor da ação vai performar. Então, olhando para o momento, a gente está muito nesse mood de muito perto do meu cliente, consolidar a cultura. Para nós, que temos 1.000 pessoas espalhadas em 5 países diferentes, todos em home office, é uma outra forma de aprender, liderar, engajar e buscar produtividade, e muita disciplina na execução, com poucas apostas sendo executadas de forma extraordinária. Eu gosto de dizer para o meu time que você tem que ser extraordinário em alguma coisa, muito bom em muitas coisas, e você pode tomar uma nota 6 em alguns critérios, que a gente não vai ser extraordinário em tudo, mas em alguma coisa a gente tem que ser melhor que qualquer outra empresa do nosso mercado. Na perspectiva macro, acho que tem um tema que conecta muito com oportunidades para as nossas empresas, que é exatamente o momento dessa oportunidade de aquisição de ativos que estão muito baratos. Então, acho que a nossa agenda de M&A ela volta a acontecer a partir do segundo semestre, capturando a oportunidade desse momento repressivo, né, para que a gente tenha novas combinações interessantes para o futuro. Com certeza. Obrigado, Jean. Enzo, por favor. Vou ser breve aqui. Pois, primeiro, é um privilégio poder participar de um painel desse, de um evento, né? Acho que o primeiro painel foi sensacional, de comunicação muito bacana, e agora com o Ricardo e o Jean aqui, poxa, eu me sinto realmente privilegiado. E se eu puder dar um outlook bem breve aqui de Private Equity, como eu comentei, no curto prazo, né, com juros, eu também não estou tão por dentro de macroeconomia, essas coisas, a gente vê mais empresas, né? Agora, o Paulo comentou que o mercado já está colocando 9% de juro em final de 24. Cara, 9% para Private Equity de juro é um negócio muito complicado, né? Isso a gente está falando no final de 24. Então, assim, curto prazo, eu acho que a gente tem muito desafio. Longo prazo eu enxergo com perspectiva otimista, tá? Pela segurança jurídica do país, né? A maior economia da América Latina, a assimetria no mercado, que é uma barbaridade, né? Necessidade de capital para modernizar a economia e tudo mais. Então, assim, longo prazo eu acho que a gente tem muito dever de casa para fazer, muita oportunidade para capturar, mas eu acho que a palavra de ordem é disciplina, né? E aí eu até aproveito e pego o gancho que o Felipe comentou no primeiro painel, né? Ele falou, poxa,